agora vai ser botões, né? Vocês vão perceber que também o padrão de cor para os botões são os mesmos, né? Lá da parte de cor de texto, da cor de fundo, da cor da tabela quando eu precisava, né? Agora da cor de alerta, tá? Então a gente fala assim, eu preciso decorar todas as cores? Não, mas uma vez que eu sei que o primário é o tom azul, o sulcas é esse tom verde e assim por diante, né? Eu posso utilizar para qualquer, né, classe aí do Bootstrap, tá ok? Bom, então aqui dentro, olha, o que nós precisamos aí, né, entender e precisamos destacar, tá? A estilização de botões, né, nós vamos conseguir dessa maneira. Eu tenho aqui o Basic, né, que ele mostra com esse tom aí, basicamente com fundo transparente, tá? Mas ele coloca aí, né, essa camada, ele indica que isso vai ser um botão, e ele coloca aí um quadrado, né, um quadrado não, desculpa, um retângulo, né, com as bordas aí levemente arredondadas, tá ok? Isso vai acontecer para todos até aqui, né, no Light, tá? Que ele usa esse tom aí cinza bem clarinho aí, diferente aí do secondary, né, desse padrão secundário. Então eu tenho todas essas opções, esse padrão aqui é o Basic, né, e aí ele mostra, quando eu for criar a classe, simplesmente assim, tá? E tem o padrão que ele deixa o botão com cara de link, mesmo quando é um botão, tá bom? Então isso vai ser bastante interessante quando eu estiver criando as minhas páginas lá em PHP, né, para efetuar um cadastro, uma alteração, uma pesquisa e assim por diante, tá bom? Bom, reparem que aqui, né, a classe de botões ela pode ser utilizada tanto na tag A, então quando eu crio um hiperlink, tá? Então olha lá, estou criando aqui um hiperlink, tá ok? Vou falar que ele é da classe do tipo btn, btn-info, quanto a um botão, né? Basicamente esses exemplos todos vieram assim, olha, o button, btn-info também, quanto lá em inputs, né, que é o mais comum para nós, né? Então a gente aprendeu desde o semestre passado, né, a utilizar input, nada impede de utilizar um button, né, para fazer um submit, tá ok? Mas eu tenho lá, olha, quando for o caso do input type button ou input type submit, eu também posso utilizar tranquilamente aqui as minhas classes, tá ok? Bom, então eu tenho todas essas possibilidades referente ao uso, tá, da classe aí BTN, tá ok? Bom, antes de passar para o próximo aqui, vamos criar aí os nossos botões, tá? Então, aqui, para o meu exemplo, né, só aproveitando ele, eu vou deixar agora dessa maneira, exemplo com botões, né? E aí eu vou deixar simplesmente assim, ok? Vamos criar aqui, tá? Então, de novo, uma vez que eu sei todas as cores, eu posso criar o meu padrão de botões. Então, eu vou imaginar que eu estivesse trabalhando aí um fim de formulário, né? Onde eu teria lá os botões, né? Para cadastrar, para limpar, para voltar, tá? Então, eu tenho todas essas possibilidades, né? Então, isso aqui estaria num formulário, né? Então, eu teria mais ou menos assim, um input type do tipo submit, e aí nós colocamos aqui um value, onde eu teria, onde eu teria aqui um cadastrar. Fechei, né? Teria aí um input type do tipo reset, onde o meu value ele vai ser aí então o limpar. E aí um A, né, com href, que ele vai fazer o retorno para uma outra página, né, para continuar aí, né, o cadastro. Eu quero chamar uma outra página em PHP ou em HTML, o que for aí do nosso exemplo, né. Eu vou deixar simplesmente aqui voltar em um /A. Então, o nosso exemplo vai ficar assim, olha, botões, o tradicional, né, do HTML, tá? Junto com o hiperlink. Então, repare que ele traz a estilização de botões, tá? Que vocês estão acostumados, tá ok? Bom, como fazer o uso da camada, né, da classe para botões? Eu não preciso criar um div aqui, basta eu vir então aqui no meu input, eu vou colocar o meu class, tá? E aí aqui dentro do meu class eu vou estilizar os meus botões, tá? Então vamos imaginar que aqui, né,
eu quero aí utilizar o btn-primary, tá ok? Só de fazer isso, ó, de colocar, eu preciso usar sempre as duas classes, assim como no alerta, né? Eu ponho o btn e depois a classe de conceito, né, relativo à cor. Então olha lá, quando eu dou o primeiro, repare que o botão ficou maior, né? Ele ficou mais, né? O tamanho aí dele vai ficar depois mais equilibrado até com o hiperlink. Então aqui o limpar, um class também, tá? E aí aqui no limpar eu vou deixar um btn traço warning, só para mudar aí o padrão de cor, para trazer aqui o amarelo, tá? E aqui no meu href eu também posso utilizar aí, olha, o class, tá? btn, tá? btn traço success, btn traço success, ok? Deixando, olha, simplesmente assim. Opa, esqueci um C aqui. Né? Olha lá. Então, aos olhos, né, de quem está utilizando, tudo isso é botão. Tá? Não importa se isso é um hiperlink, se é um botão de submit, se é um botão de reset. Tá? Aos olhos de quem utiliza, é tudo igual. Tá, ok? Então aqui, olha, só para mostrar aí, olha, ainda relativo ao a, melhor, vamos criar um botão mesmo, tá? Eu vou criar aqui um input, vamos imaginar que esse input, ele também aí, né, ele é do tipo submit, tá? E aí ele vai ter um value, tá? Alterar, tá ok? E aí para o class dele, olha, eu posso aplicar um class para deixar esse botão, tá? Inicialmente só como botão, olha lá, tá? Então ele vai ficar aí com fundo branco, mas na verdade o que eu quero mostrar aqui é aplicar a classe btn-link, tá ok? Então aplicando aí o btn-link, eu chego aqui, ó, com o meu botão dessa maneira. Então repare que isso é um botão, mas eu posso dar a cara para ele de um hiperlink, tá? Então tudo isso vai aí, né, da minha disponibilidade, da minha maneira com que eu quero trabalhar, tá, dentro do meu site. Então aqui, de novo, assim como no Alertas, né, nós estamos vendo todas as possibilidades antes de utilizar dentro, né, especificamente para as nossas páginas, ok? Então repare que é um uso bem simples aí, né, para todos eles. Então um hiperlink pode virar um botão, assim como um botão pode virar aí um hiperlink, né? Tudo isso são classes sendo aplicadas, tá bom? Olha lá. Na sequência aqui, né, eu vou ter algumas variações. Na verdade, que eu trago, por exemplo, a classe aqui Outline, né, aonde ao invés de deixar o botão todo preenchido, né, ele vai deixar aí só o contorno do botão com texto, né, no tom aí azul. Porém, quando eu venho com o mouse, né, o efeito hover dele, ele preenche o meu componente, tá? Então a gente fez isso em sala de aula quando nós criamos, né, do efeito do hover, tá ok? Então olha lá, aqui tá verde, né, a letra verde, quando eu coloco o mouse em cima ele fica então, né, o BG aí, success, né, com o text white. Esse efeito hover vai valer para todos eles, né, para todas essas opções. Então é mais uma opção, acaba sendo interessante. Vamos aplicar aqui no nosso exemplo, tá? Então, e aí, claro, para ganhar tempo, aqui, olha, eu vou usar um outline, tá? Só para confirmar o nome, se eu estou colocando correto, né? Outline, né? E aí eu vou dar um run novamente. Então repare que ele trouxe aí o mesmo tom ciano do anterior, mas ele mostra só, né, o botão. E aí sim, na hora que eu venho com o mouse em cima, ele se aproxima, né? Fica semelhante ao outro. Então é um exemplo também, né? Eu também gosto de utilizar isso aqui nos meus sites. Uma outra opção bastante interessante é que aí a gente precisa lembrar que, né, os sites, né, hoje são exibidos muito em celulares, né, e os celulares são touches, tá? E aí quando eu uso principalmente essa classe do BD, do btn-lg,
eu crio um botão maior, tá? Ele tem um alcance, a letra é maior, o espaço dele é maior, tá? Então, para quem vai estar no celular, fica mais fácil aí de associar, né? Mais fácil de acionar o meu botão, mais fácil de acionar o meu link, tá? Da mesma maneira que eu tenho um large aqui, né? Eu tenho um small, SM, tá? Esse small a gente usa muito dentro de tabelas, né? Quando eu vou criar aquele hiperlink para alterar ou para excluir, eu crio aqui com btn SM. Isso daqui, olha, basta simplesmente adicionar na minha classe, tá ok? Então, olha só como que isso vai ficar, tá ok? Então, deixa eu adicionar aqui um novo botão. Então, já estava aqui na área de transferência, tá? Eu simplesmente vou colocar agora um btn LG, tá? Vamos dar um run. Repare que fica esse botão maior. Ah, não tem tanta diferença. Tem sim. Tá? Para quem vai colocar isso no site, tudo, tá? Principalmente que ele fica aí no celular, dá uma certa diferença, acaba sendo mais fácil. Olha lá, vamos usar aqui a versão menor, então eu vou usar aqui agora com um Danger, tá? Um btn-sm, que ele vai dar aí o botão bem menor, tá? Até do que dos anteriores, tá? Então, são opções interessantes, são opções que eu preciso saber, nós vamos utilizá-las todas aí, né? Quando a gente for trabalhar o PHP já dentro do Bootstrap, tá? Uma outra opção acaba sendo interessante, eu não costumo utilizar tanto essa, né? Mas, claro, tudo isso depende do site que eu estou fazendo. De repente, um site de login, né? Quero dar um destaque maior. Tá? Então, basicamente, adicionar essa classe btn block, ele pega todo o espaço disponível, tá? Dentro aí do meu parágrafo, dentro aí da largura da minha camada. Tá ok? Então, nesse caso, ó, lembrando que eu estou numa camada de 8, então vamos imaginar aqui, eu vou colocar um parágrafo aqui, vou fechar esse parágrafo aqui embaixo, tá? E aí só identando todo o meu código, né? Só para mostrar como estamos. Um P, fecha P. Tá ok? E aí eu vou ter aí o meu input novamente, tá? Dentro aqui do meu input, eu vou colocar aqui o btn-block, tá? Então repare que ele pegou aí todo o espaço disponível, lembrando que o espaço meu disponível aqui é de 8. Tá? Se fosse de 12, aí sim ele pegaria toda essa opção. Mas ele foi aí um espaçamento então de 12. Beleza? Bom, então repare que essa é uma opção bastante interessante, principalmente quando eu estou fazendo o formulário de login, que ele é um formulário menor. Eu não costumo usar tanto, mas quando a gente for criar aí, né, formulários de login, nós podemos aí trabalhar. Outras opções, né, só para nós encerrarmos aqui, tá? Quando eu tenho vários botões e eu quero dar destaque lá para um deles, né, na verdade ele traz aqui a classe Active, ele vai tornar a aparência como se eu tivesse pressionado o meu botão, tá ok? O que muda aqui para mim, tá? Muda que eu preciso adicionar essa classe Active, tá ok? Ou uma opção interessante, né? Vamos supor que eu estou criando um site aí, e aonde eu tenho um nível de permissão e aquele usuário não tem permissão para executar uma determinada operação. Tá? Então eu posso colocar simplesmente aqui um disable, né? Para indicar que esse botão está desabilitado e aí eu não consigo clicar aí sobre ele. Tá? Então são duas classes interessantes, né? A gente utiliza bastante isso, tá? Eu utilizo bastante no meu site, principalmente esse disable aqui. Uma outra classe, aí isso vai muito do tipo de site, da maneira que eu estou construindo, tá? É utilizar aí o spinner, tá? Então aqui dentro do spinner, e aí claro, ele tem aí depois mais abaixo, né, exemplos de spinner, mas basicamente isso daqui. Eu quero colocar um botão onde ele tem um loading, né, que fica carregando. Aí ele traz algumas possibilidades. Então vamos imaginar aqui que ao invés de chamar uma outra página, ligar, né, a minha página do PHP, né, com outra, eu faço uma chamada via jQuery, onde ele vai fazer um processamento, né, e aí para a tela não ficar parada, né, eu coloco esse loading, tá ok?
Então, acaba sendo uma opção bastante interessante. Eu volto nesse loading, né, quando a gente for trabalhar spinners, tá? E aí com um exemplo depois um pouco mais complexo, usando um pouco mais de jQuery, usando mais funções aí, tá ok? Mas simplesmente, olha, eu coloco o spinner dentro do meu botão, tá? Aí eu preciso usar mais, né, a tag, né, button mesmo aí do HTML do que eu fosse fazer isso, por exemplo, com o input. Aí já não tem jeito mesmo, tem que ser com button, tá, a utilização. Tá? É uma classe bastante interessante. Tá? A gente não utiliza tanto, né? Depende muito do exemplo, né, que nós estamos criando. Isso às vezes acaba ficando muito para o TCC do aluno, né? Dependendo do tipo de web service, né, de serviço que ele vai procurar, que faz chamadas via jQuery. Então é um negócio interessante, mas aí já é um pouco mais específico. Tá? Bom, essas são as opções, ok, que eu tenho aí de spinner, e aí depois eu volto, né, nessa parte em exemplos mais futuros, tá ok?